Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Naná e o episódio de hoje é mais um episódio daqueles em que a gente conversa sem ter muita coisa planejada. E o tema da vez são as fanfics do universo Abo. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, não sabe o que é, mas provavelmente se você é fanfiqueiro, você já se deparou com alguma história assim. As fanfics Abo, assim, fazendo um resumo do resumo, elas falam sobre um universo onde os humanos são híbridos com lobos e essa espécie, eles acasalam e tem toda uma coisa meio social, porque os alfas são os mais poderosos e os ômegas são ali os desprezados, os fracos, enfim. Esse universo começou lá nos Estados Unidos, né? Inventaram isso por lá e fez sucesso no mundo todo. E o que a gente vai falar principalmente aqui hoje, além desse conceito inicial, são as variações, porque existem muitas. Como essa história surgiu quando inventaram, já ninguém mais usa desse jeito. Todo mundo criou o seu próprio universo, as próprias leis, e todo mundo escreve do seu jeito. Então, a gente vai conversar mais aqui sobre essas variações. Então, para começar a conversa, eu te mandei um link, porque tu não sabia muita coisa sobre isso. Então, eu te mandei um link para tu ler, e aí eu quero saber o que tu achou da leitura. Vou começar dizendo que a única coisa que eu sabia de Abo era o seguinte: caras engravidando. Era só isso que eu sabia. Era fanart. E aí é que tá. Essa questão da gravidez de homem, ela já é uma variação. Uhum. Tu viu no texto que não era Olha assim? Sim, que tinha todo um outro conceito, né? Então, porque era basicamente porque é aquilo, né? Fanfiqueira e tal, tava rodando na internet e de repente uma fanfic do Loki, vou ler, de repente estranho. O Loki tá grávido. O que tá acontecendo? E aí eu comecei a... Não, eu conheço a mitologia e tudo mais, a mitologia nórdica, em que o Loki realmente engravida, mas não era essa mitologia que tava sendo retratada ali, era o Loki da Marvel, sabe? E aí eu comecei a ficar muito confusa. Eu lembro que eu larguei o texto, eu tava lendo pelo Tumblr, e aí eu larguei assim, por alto. E aí foi isso. Depois disso eu nunca mais procurei, mas eu sabia que existia. E então aí a Nana me passou o link, e aí eu fui ler, eu fui entender, tudo bem, eles são híbridos com lobos, e tem todo um processo onde, tipo, tem todo um background, né? Eles estavam tentando construir um exército forte, aí, eles estavam em vários meios por onde acontecer essa hibridação. Isso. Na ideia original, existem os alfas machos e as alfas fêmeas. E aí, quem engravida são as fêmeas alfa e as fêmeas ômega, né? Mas aí, com a questão do... Existem os ômegas machos, mas eles não engravidam na versão original, né? Mas aí, e eu acho, na minha opinião, que foi a galera, os stans mesmo, os directioners, sabe, aquela galera maluca de fandom. Porque ele tá muito... Porque é muito ligado ao universo yaoi, né? Isso, então... eu acho que foi essa galera que começou com essa história de ômega macho engravidar. Mas tem muita gente que não escreve assim, que não coloca isso. Porque, na verdade, a maioria, claro, coloca. É porque tem muito a ver com... A história do ABO tem muito a ver com... A história não, né? O gênero em si. Tem muito a ver com a questão de aquelas atrações assim, animalescas, onde você precisa o cheiro. Posse do cheiro, né? Não, o final, né, que diz que o cio dos dois já vai terminar depois que eles, sabe, transarem loucamente várias vezes ao dia. Eu fiquei... Tá, então... Toda essa história aqui, vocês montaram todo o background pra escrever sacanagem pesada. Isso. E é isso.
resumindo, é que... E aí, novamente, vai das variações. Tem gente que escreve muito por essa parte do sexo, dessa coisa, né, do cio, mas tem gente que vai para um lado mais social da coisa, porque no conceito, o alfa, ele é o machão, né? Ele é o líder, ele é o cara que tem que ser respeitado, ele é aquela pessoa que bota medo em todo mundo e tal. E os betas e os ômegas são, assim, rebaixados e tal. E aí tem gente que vai para esse lado social, aí coloca o ômega como sendo rebelde, como não aceitando essa situação, sabe? E eu gosto desse tipo de história, eu acho mais interessante. Tem também a questão do cio, que sempre vai entrar, mas tem também esse plot, entendeu? Tem gente que desenvolve bem essa questão do plot. E eu acho que é bem melhor do que só É por isso que eu leio esse tipo de fanfic, mas eu evito ler as one-shots, porque elas geralmente só focam na questão do cio. E eu gosto mais quando tem um plot assim, mais desenvolvido, falando de alguma coisa. Já tem também a variação de alfa com alfa, que aí não tem a questão do ômega, ou de ômega com ômega, sabe? As pessoas inventaram já de tudo. Na versão original também, eles não viram lobos, né? Mas já tem gente que escreve com eles virando lobos também, que aí eu acho que já mistura meio coisa do lobisomem, né? Tem de tudo. Eu até fiquei meio, assim, meio questionando, porque eu fui lendo, né, o link e tal, o link todo, e aí eu ficava esperando, tá, em que momento eles se transformam em lobos? E não tinha, né? Pelo visto era uma coisa assim, bem... Eles se viraram híbrido, mas eles só pegaram algumas características. Acho que convinham. Acho que não convinham, estava assim, fora. Eu acho que tem também a questão de que a história, o conceito original, ele se passa no futuro, né? No futuro, criaram esses híbridos e tal. Mas tem gente que escreve assim no passado. Não tem telefone, não tem celular, e aí esses híbridos, eles conseguem ainda virar lobos. Eu já li também uma que ela era meio no futuro, e aí eles falavam que no passado eles conseguiam virar lobos, mas com o passar do tempo eles perderam essa habilidade. Que eu também acho interessante, faz sentido, né? Com a evolução da espécie, eles perderem essa habilidade. Tem gente que escreve muito bem essas histórias. Não é só a sacanagem. Tem gente que desenvolve muito bem os plots nisso. Sim. É porque, tipo, tem uma questão toda de hierarquia. Quando eu tava lendo, eu relacionava muito a minha era quando eu lembrava de The Originals. Aquela coisa do... Pra quem não assistiu, né, The Originals ou The Vampire Diaries, que o Klaus, ele era um alfa, né? Ele era um grande híbrido, então... Eu lembro quando ele cria a própria matilha, tem toda a briga dele que ele subjuga os outros, né, lobos que ele vai criando, por assim dizer. Eu acho que ele cria, não lembro mais direito. Na verdade, ele cria... Aliás, na terceira temporada de DVD, ele cria... Na terceira? Ou é na quarta? Não, eu acho que é mais na frente. Eu acho que é na terceira ou na quarta. Porque no final da segunda temporada, ele sequestra, entre aspas, o Stefan. É isso, né, não? E aí... Não. Na segunda temporada, ele ainda tá surgindo, a família original. Pois é, ali no final da segunda temporada ele aparece, aí ele toma o corpo do Alaric, aí ele engana todo mundo ali, enfim. Mas é no final da temporada que ele... Sim, da segunda, isso. Sim. E aí quando começa a terceira, ele acha que matou a Helena, e aí no começo da terceira ele tá indo atrás dos lobos ali pra transformar eles em híbridos. Só que não dá certo, porque a Helena, na verdade, não morreu. É no começo da terceira isso. Tá. Nossa, mas faz tanto tempo que eu já não lembrava. A única coisa que eu lembro é que foi da segunda pra terceira ou da terceira pra quarta que a Helena vira vampira. A terceira temporada é a melhor de DVD, vamos ser sinceros. É quando a família original aparece, né, em peso. Exatamente. Pra mim, eu tenho na memória aquele baile deles, que todos eles estão fazendo um plano diferente, sabe? Era muito bom. Enfim, então, quando fala de lobo, na minha cabeça vem em Klaus, sabe? Que ali eles são lobisomens mesmo, né? Sim, e
se transformam. E tem datas, assim, que se transformam, né? Que tem umas que são mais perigosas e tal. Mas... Então eu tava esperando isso, sabe? Quando falava de ABO, na minha cabeça era isso. Era tipo, tem um Klaus da vida. O Beta deve ser tipo o Tyler, que vem logo em seguida, mas não tem tanto poder. O resto é o resto. Na minha cabeça era isso. Gente que escreve assim. Só que tem gente que mistura as duas coisas. Tem história, inclusive uma que eu gosto muito, que eu não vou lembrar o nome agora, que ela se passa, é uma coisa mais assim primitiva. Não é na cidade, não é nada. Eles vivem num acampamento no meio da mata. E aí tem o Alpha, tem o cara que é o segundo lá em comando. E aí tem toda a matilha ali, que eles não chamam de matilha. Eles chamam de... Qual é o nome que eles chamam, meu Deus? Agora não vou lembrar. É de PAC. Isso, eles chamam de PAC. Eu não sei qual é a tradução disso em português. Grupo? Matilha. A minha turma? É matilha. Pode ser matilha. E eu não me orgulho de dizer, isso aprendi com Game of Thrones. Wolfpack é a mesma coisa que matilha. Então fica muito sem graça, né? Enfim. E aí é uma coisa mais primitiva. Eles ainda viram lobos. Mas aí tem a questão dessa hierarquia mesmo muito presente. Já o pessoal que escreve com a galera na faculdade ou na cidade grande e tal, aí não tem essa questão de PAC, é só ele nasceu alfa e ele nasceu ômega, mas não tem essa hierarquia. Vira uma coisa meio Teen Wolf, né? E fica meio, na minha opinião, é meio sem graça. Eu acho mais interessante quando tem um pé ali mais na coisa meio primitiva mesmo dos lobos. Porque aí fica só uma galera na faculdade, que é alfa, é ômega, mas aí eles só ficam meio malucos na época do Sil. Fora do Sil, eles agem como pessoas normais. E aí não me parece tão interessante, sabe? Essa é a minha opinião. E aí é que tá, você tem muita opção de história pra ler, não são todas iguais, todo mundo escreve do seu jeito. Então, na minha cabeça, era meio que era uma regra obrigatória, sabe? Tinha romance e a função do alfa é engravidar o ômega. Então, eventualmente, vai ter essa gravidez. E aí, isso já me deixava assim, não, cara. Até porque, tipo assim, eu não sou muito a favor do lance, sabe? Fulano é um ômega, né? Que é o mais fraquinho. Isso. O fulano é o ômega e de qualquer jeito o fulano vai engravidar sim. E aí eu fico meio... Só engravida se receber o nó, como eles falam, né? E esse nó é que faz engravidar. E aí é que tá, que no caso da alfa fêmea, não é no pênis, né? É na vagina, é uma loucura isso. Mas a galera não escreve mais assim. Dificilmente, eu acho que eu nunca nem li nenhuma história assim, com a alfa tendo essa questão do nó. As pessoas mudaram completamente o sentido do negócio. O sentido. E também, essas versões mais modernas, tem o alfa, o ômega, eles estão supressante, né, que eles chamam. Eu não sei como é que se traduzir isso em português também. É um remédio para controlar esses instintos primitivos, sabe? Controla o cheiro deles para não ficar muito forte e controla também a questão ali do cio, porque como esse cio deixa eles assim meio loucos, tomando esse remédio eles não ficam tão loucos, ficam mais controlados. Eu não sei como seria a tradução disso para português. Eu acho que eu nunca li nem hoje. Acho que é isso, eu acho que é supressante. Supressante mesmo, seria? Não é bem supressante, eu acho que tem um nome, outra coisa, mas é mais ou menos a ideia. Eu acho que tem um nome parecido com esse, mas eu não tô lembrando agora. Que deve ser o mesmo que toma pra controlar a pressão, essas coisas assim. Aí tem um nome desses. Mas eu entendi, sabe? A ideia tem uma proposta interessante. Mas a BO pra mim sempre vai me remeter a isso, sabe? Porque eventualmente vai ter esse momento mega, sabe? Não, você tem que se relacionar com aquela pessoa porque o destino biológico disse que você tem que se relacionar com ela. Eu fico muito, sabe? Tem história, aquela coisa meio tem história que tem isso mesmo, que é essa questão de casamento arranjado. Tem muita de casamento arranjado,
que a família do ômega tem que arrumar um alfa pra ele casar, pra ele poder ter filho, etc. É porque eu fico meio agoniada que fica passando por cima, sabe, da vontade. Você, coitado, o cara nem me escolheu, sabe? Aí é que tá, o plot é esse. O casamento arranjado, e aí ele vai se rebelar, entendeu? Aí cada um cria o seu. Cada um cria o seu plot. Tem história assim. Tem também, e essa versão é a que eu gosto, que é a do... antes só nasciam ômegas mulheres, né? E em algum momento da evolução começaram a nascer ômegas machos. Mas eles não engravidam. Eles só nascem com a parte de ser ômega, de ser mais fraco, de passar pelo cio e tal, mas eles não engravidam. Se uma alfa escolher casar com um ômega macho, que aí é que tá, tem toda a questão do tabu, né? Que as pessoas vão olhar feio, nossa, ele vai casar com esse ômega macho, ele não pode nem ter filho e tal, entendeu? Eu gosto desse plot, eu acho interessante. Pra mim, realmente, até porque pra mim, a minha raiva é justamente a questão da gravidez, eu acho muito caída, cara. Até porque... É meio apelativo, né? E no final das contas a criança é cagada, né? Vamos combinar, a criança é cagada. E aí eu fico horrorizada. Não. E aí você tem que imaginar que esse macho também tem os órgãos reprodutores femininos e ele tem que passar por uma cesariana, então, no caso, né? Eu já li também uma... logo dizer que a pessoa era trans. Mas aí é que tá, eles não pensam nisso, nessa questão de trans. Eles pensam na questão de ser um macho ômega e vai engravidar. Não passa pela cabeça deles essa história de trans. Não tem nada a ver com a questão. Cara. Resolvia toda essa problemática. Era uma pessoa trans. Mas aí é que tá, não é uma problemática pra eles. Aí é que tá, né? Só tá, é problemático pra mim. Eu tô aqui. Eu já li uma versão em que eles dão à luz, eles viram um lobo pra poder dar à luz. E aí o bebê nasce um lobinho, um bebê, um filhotinho. E aí depois de alguns meses, ele, já com quase 1 ano de idade, é que ele ganha assim, a habilidade de virar humano. Eu achei interessante isso também. Putz. Pois é, agora eu tô pensando que aí que é mais fácil de criar, né? Criar um lobo ou criar uma criança? Esse aí vai pra um lado mais de mágica, né? E aí é que tá. Muitas dessas histórias, as transformações são assim meio mágicas. De repente ele tá humano, de repente ele tá lobo. E o que a gente via em TVD não era isso. A transformação doía. Eles sofriam pra se transformar. Se contorcia todo lá pra virar lobo. E nessas histórias não tem isso. É assim, mágica. Puf, virou lobo. Sim, até porque a mitologia inicial, né, dos lobos era sempre essa. É uma maldição, era um processo... Era uma maldição, então, tipo, o corpo se deformava, ele perdia a memória, etc. Literalmente era tomado por uma fera dentro dele e só. Então, eu acho que tinha muito essa pegada em TVD. E toda vez que eu falava, eu também esperava que fosse isso. Agora eu tô um pouco triste, porque pra mim tem muita cara de universo de fantasia, sabe? E aí pega, bota tudo assim, tá todo mundo na faculdade e aconteceu isso. Eu não sou muito fã desse tipo, não. Eu gosto mais da coisa mais primitiva, mais... eu sei lá, me parece um pouco mais realista, né, entre aspas. Uhum. Porque eu acho que tem mais drama. Porque qual que é o drama desse pessoal na faculdade, desses híbridos na faculdade? O único drama é quando eles entram no cio. E aí, mas também não é tão dramático assim, porque eles tomam remédio. Né? Uhum. Eu li uma também que ela era... que eu falei, é Teen Wolf, né? Ela era assim, meio moderninha, era assim, a galera no escritório, assim, tal. Mas eu gostei porque era alfa com alfa. E eu gostei de como a autora, ela trabalhou essa questão. De que primeiro eles ficaram confusos, né, porque não é comum, né, na mitologia lá dela, que ela criou, de que alfa com alfa as pessoas olham feio e tal, não gosto. E aí tem todo esse drama no plot. Quase não tem, só lá pro final que tem assim, umas coisas mais pornô, mas é muito pouco. A maior parte é esse drama mesmo, deles se aceitarem, né, que aceitarem que estão interessados um no outro e
e que eles podem ficar juntos mesmo sendo alfas. Eu gosto dessa parte. Agora uma coisa que eu fiquei pensando, não tem no link, mas eu já tinha visto justamente por aí, por isso que eu fiquei pensando, que eu acho que roubaram da mitologia dos lobos já de Twilight, que é a questão da predestinação. Tipo assim, tem tem um alfa, e aquele alfa, se ele bater o olho em determinado ômega, ele tá destinado, porque a gente sabe tudo é eu lembro que é Sirens, eu acho. E tem as variações assim disso aí também. Porque alguns alfas, eles... Porque, tipo, o cheiro dos ômegas é muito forte, né? Mas, em algumas histórias, que vai determinar se um casal ele foi feito um pro outro, é que esse cheiro ele vai ser mais forte para um determinado alfa. Entendeu? E vice-versa. O cheiro desse alfa vai ser mais forte para um determinado ômega. E aí é porque eles são ali as almas gêmeas. Em outras variações, é a questão do... Como é que eles falam? Agora eu não sei explicar. Em inglês, eu sei que é tipo como se fosse a questão da alma gêmea mesmo, mas eles explicam de outra maneira. Mas acho que eu mais vi, assim, né, pelo site do AO3 é dessa questão do cheiro, que tipo, o cheiro já é forte, mas ele vai ser mais forte para um determinado, mas isso também só tem nas histórias mais primitivas. Essas histórias moderninhas não tem muito isso. Não sei porquê também, né? Mas como é sem graça essas histórias modernas. Estão perdendo porque é interessante, Crepúsculo, né? Já disse que tem. Crepúsculo já disse que o imprint é real, né? Sim, é por isso que eu tava falando. Eu vi uma também recentemente que, tipo, os lobos... Essa eu achei bem interessante, essa menina. Eu achei ela muito criativa, essa gringa. As famílias de lobos, de lobos híbridos, eles viram lobo também, né? Mas eles têm a pelagem da mesma cor, dependendo da família. Tipo, a família tal tem uma pelagem mais cinza, a outra tem a pelagem mais branca. E a cor dos olhos é igual. E aí, quando esse lobo se apaixona por outro, né? Esse híbrido se apaixona por outro, o alfa pelo ômega, o ômega pelo alfa. Quem se apaixonar primeiro, né? A cor do olho muda e mistura com a cor do olho do outro. Eu achei tão interessante isso. Porque, tipo, a pessoa não tem como negar que se apaixonou. Uhum. Porque vai mudar. Deu ruim, é isso, né? Vai mudar a cor do olho. Ela chama de imprint também na fanfic dela. Inclusive, faz meses que ela não atualiza. Pra onde anda? Eu achei interessante isso, porque não tem como a pessoa negar que se apaixonou. Ela vai mudar a cor do olho pra sempre. Não é que vai passar, vai ficar pra sempre a cor misturada ali. Eu só não lembro se muda a cor do olho da outra pessoa, mas eu acho que é só de quem recebe esse imprint. No caso do exemplo de Twilight, mudaria, no caso, a cor do olho do Jacob só. Da criança lá não ia mudar. E eu achei interessante demais. Da criança. Eu achei muito interessante esse conceito. Espero que ela termine essa fanfic, inclusive. A menina sumiu. Mas, tipo, faz meses que ela não atualiza? Acho que faz. Acho que uma vez que ela atualizou foi em maio, eu acho. Foi em maio. Acho que foi em maio, antes do meu aniversário. Então, julho, tem 3 meses. Mas eu vejo ela atualizando o Twitter. Então ela deve estar ocupada com alguma coisa, né? Enfim. Não vou julgar, porque eu também tô. Não vamos julgar. Tô o quê? Um mês. Nessa história dela, inclusive, também tem os humanos. Porque a maioria das histórias de Diabo, né? Pior, se quiser falar, todo mundo é híbrido, né? E nessa dela, não. Ela tem os humanos e tem os híbridos. E, tipo, os humanos não sabem que esses híbridos existem. Ou seja, é uma coisa meio mágica. E eles... os humanos, então, seriam, tipo, os betas, ou não? Não, humanos mesmo. É humano mesmo. Isso. E aí é uma coisa meio Harry Potter, porque esses híbridos, eles vão estudar numa escola especial, que é só para híbridos. E aí é separado, é assim meio distante da cidade, parece que é no meio da floresta, uma coisa assim. Eu achei interessante também essa parte. Tem bruxa também nessa história. Ela misturou tudo, ela fez uma salada. Mas é boa a história. Uma grande mitologia, né? Eu acho que bom é assim, quando a pessoa pega uma coisa ali pra base da história e vai inventando em cima, vai criando, etc. Eu acho muito mais interessante. Sim.
super. Tipo, dá todo um contexto novo e tal. Mas agora eu fiquei pensativa, então todo mundo pode criar uma regra específica pra como funciona, né? Tipo, Com certeza. aquela ideia lá, foda-se, né? Tipo, Não, o é que eu só a li, base. foda-se. Aquilo ali é só a base. Só precisava saber da existência do Alpha e Ômega e pra como eles funcionam. O resto, foda-se, não vai precisar. Nem a descrição do que é alfa, beta e ômega precisa ser a mesma. Tu pode inventar coisas ali em cima também. Não necessariamente o ômega precisa ser tão fraco e submisso, porque tem a questão também da que é bem, eu acho bem chata, que é a questão da mordida, né? Que na hora do casamento lá, da união, é o ômega que tem que levar essa mordida no pescoço e que dói muito, e é o ômega que fica marcado e tal. Por que não pode marcar o alfa também? Então tu pode colocar isso na tua história se tu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Uhum. Não, mas eu acho que é justamente por causa da questão da submissão, né? Então ele tem que marcar e tal. Inclusive, isso tem um gostinho, sabe o quê? Dark Romance. Pessoas que não leram o nosso blog essa semana, deem uma lida. Essa semana não. Semana passada. Semana passada. Mas é verdade, tem mesmo, sabia? Porque a maioria dos alfas nas histórias, eles começam assim, sendo meio escroto, meio machão, meio preconceituoso e tal. E aí vai melhorando ali, conforme a história. Mas tem a ver mesmo com Dark Romance. Eu acho que tem ali um pouquinho dessa coisa meio relacionamento tóxico, né? Sim. Gostinhos da possessividade. Ciúme exagerado. Gente quebrando coisa. É, realmente. Menina, tinha uma menina aqui no Wattpad, que inclusive a conta dela foi deletada umas 3 vezes. Eu nem sei se ela fez outra. Que a dela que ela escrevia, ela misturava máfia com. misturava máfia com abo. Era assim, uma coisa bem dark romance dela. Era inclusive de JJP que ela escrevia. Eu não vi mais a conta dela, então eu acho que ela desistiu, porque deletaram umas 3 vezes a conta dela. Mas era bem assim, pesado, relacionamento tóxico mesmo. Eu lembro muito de um tempo atrás, tipo, muito tempo, mas era assim. Ela escrevia fantasia, mas tipo, tinha umas coisas assim, muito gráficas, e aí a galera começou a derrubar, sabe? E aí eu fiquei meio pensativa. Eu acho que realmente a galera que escreve abo tá se segurando lá no Wattpad. Não dá. Eu acho que as pessoas não estão preparadas por lá, apesar de que lá tem cada coisa ruim também, né? Mas no AO3 é praticamente impossível de te derrubarem. Porque o site é da gente, né? O site é nosso. É mantido pelos próprios fanfiqueiros, né? Então não vai derrubar. Mas, o que eu tava falando mesmo, até esqueci o que eu tava dizendo. Sim, ela comparando com um pouquinho com Dark Romance, a ideia. Ela misturava isso, máfia com abo. O que faz um pouco de sentido, né? O chefe da máfia é o alfa, e aí os betas ali, que são ali os como chamam da máfia mesmo? Esqueci a palavra em italiano. Os capo ou soldati? Não, tem soldati. E aí... Não tive o que fazer. Um dia desses eu pesquisei toda a coisa. Tem vários cargos. Então tem o sopecapo, etc. Não teve o que fazer ou tu tava pesquisando? Fala sério. Isso aí é um segredo entre eu e meu drive. E a gente vai manter assim. Mas faz sentido, realmente. Faz. Ainda mais que a galera coloca a beta como se fosse qualquer coisa. Eu fiquei muito indignada que beta não tem qualidade nenhuma. Eles falam que é o normal. Tipo, tá lá, ele também é híbrido, ele também, sabe, tem todas as coisas de um faro apurado, piriri, parará, não acontece nada com eles. Então pra que ele existe? Sabe, dá uma função. Tem uma função. Algumas pessoas colocam que o beta, ele é mais inteligente, ou ele é melhor para trabalhar em cargos que existe inteligência, sabe? Acho que as pessoas podem inventar também. Na tua história, tu pode colocar que o beta é mais importante. Você pode criar o que tu quiser, ninguém vai te dizer nada. Eu vou escrever a revolta dos betas, cara. Só de sacanagem. E tem também um nicho aí
nesse universo, que é o de que os alfas e os ômegas não nascem assim com tanta facilidade, sabe? É muito raro nascer alfa e ômega. A maioria das pessoas nasce beta. E aí, se uma família tem um filho alfa ou um filho ômega, sabe? É assim, uma festa, assim. Nossa, olha só, essa família tem um filho beta, olha, tem um filho alfa, e aí a família fica importante, sabe? E aí ele tem que casar esse alfa com um ômega, porque aí é mais chance de nascer um alfa ou um ômega, sabe? Eu gosto também disso, eu acho interessante. Essa questão de ser difícil de nascer essa espécie. Tem um drama, né? Tem um drama. E a pressão, né, social. Poxa, tu tá grávida, e aí, será que tu vai ter um beta ou um alfa? E aí? É interessante. E aí a primeira coisa que eu pensei é tráfico de Isso, tem uma história... DNA, né? Nossa, tu já citou aí todas as histórias que eu li. Tem uma também que existe o tráfico, eu já li uma disso, JJP também, inclusive, que os ômegas são sequestrados no meio da rua, são colocados dentro de van e levados assim para uns porões e tal, e aí são vendidos, leiloados, sabe? Uma coisa assim, bem dark mesmo. Porque eles não nascem com facilidade. E aí tem toda a pressão. Abre espaço para fazer uma espécie de Handmaid's Tale, sabe? Isso. Eu lembrei disso agora. Dá pra criar um monte de subgênero dentro do gênero. E tem um também que eu li que vai mais pra essa questão também deles serem raros de nascer, que é a pressão que eles sofrem, né? Esses ômegas sofrem para parir um ômega ou um alfa. E aí, quando a criança... E aí eles têm um jeito de saber pela ultrassom se vai ser ômega, alfa, beta. E aí, quando é beta, elas têm o passe livre para abortar. Eu achei isso tão louco isso. Tipo, ninguém quer ter um beta. Então, tu pode abortar se tu quiser. E aí eu fiquei, meu Deus, é pesado isso, né? Pesado. Eu acho que, na minha opinião, a questão social é a mais legal desse universo. A questão do pornô do Sil é legal, mas nem sempre você pode achar. Você acha pornô em tanta fanfic. Eu gosto do plot. E é aquela velha história, né? A gente gosta muito de desenrolar. Às vezes a gente até pula a parte mais 18. Até porque tem gente que nem sabe escrever direito se ensina mais 18. Então, geralmente por isso que eu pulo, porque tem muito... Enfim, mas eu acho que isso aí a gente já entra até em um outro assunto. Se bobear. Sim, tem esse assunto rende outros assuntos. Sim. Então é isso, não tem nenhuma dúvida, né? Acho que eu esclareci tudo. Não, acho é o que não precisava. Acho que entendi agora do que se trata. Acho que ainda não é a minha praia, porque tem alguns pontos que eu discordo, apesar de que cada um faz o seu não sei dizer, como dizer, suas regras, né, de mundo. Ainda tem algumas, assim, a grande maioria que eu esbarro tem uma regra de mundo que eu não concordo, que eu acho, assim, estão desperdiçando um plot aí. E é isso, eu acho que vai acabar não lendo desse, mas eu entendo agora, sei pra onde vai, pelo menos. Eu já li algumas, ainda leio, mas é aquelas, eu vou lá na tag, né, naquelas tags lá e olho pra ver se é do tipo que eu gosto, porque tem umas que eu também não gosto. Mas eu não escreveria, eu não acho que a minha criatividade consiga criar nada nesse sentido. Mas eu leio, eu gosto de algumas. Tem muita, se você for lá no YouTube da Tech, tem muita, principalmente de K-pop agora, né? Tá em alta. Mas, enfim, eu recomendo as pessoas tentarem, vai que você gosta, né? Mas vai sabendo o que é já, pra não ser pego de surpresa. Obrigado por você que escutou até aqui, essa conversa aleatória. Até a semana que vem. Não esqueça de enviar o link desse episódio para algum amigo seu que goste desse tipo de conteúdo, que queira saber o que é rabo, que nunca ouviu falar. E é isso. Então, gente, por hoje a gente encerra aqui.
Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, se você quer acrescentar alguma coisa sobre o assunto, se você pegou a gente falando alguma besteira aqui, vai lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter, até nas nossas contas principais mesmo, estão sempre linkadas aqui no episódio. E fala com a gente é bem aberta para ouvir todo mundo. E se você estiver ouvindo no Spotify, dê as estrelinhas pra gente. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, dá o like. Se você estiver ouvindo pelo Google Podcast, que milagre. Mas assim, sabe, avalia a gente, compartilha, porque isso sempre ajuda muito a gente a crescer, a espalhar mais a palavra do nosso podcast. E é isso, gente. Até a próxima semana com outro assunto, com outra conversa dessas. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.